Olá pessoal, como vocês estão? Bom, estamos mais uma vez aqui com o Caio Cortez, com o Giovanni Toledo e o Matheus Bombach. E dessa vez temos a ilustre presença do treinador da seleção de tênis de mesa paralímpico brasileira, Rafael Moreira. Rafa, de antemão queria agradecer muito você por ter aceitado fazer parte contribuir com o nosso projeto, da nossa entrevista. E eu queria que você se apresentasse um pouquinho, falasse um pouco da sua trajetória. Fique à vontade. Beleza, boa noite a todos, boa noite Caio, Matheus, Giovanni. É um prazer estar aí com vocês, eu que agradeço pelo convite, é sempre muito bom falar sobre a nossa trajetória, principalmente sobre o tênis de mesa, né? Especial o tênis de mesa paralímpico. Eu tô dentro do mundo do tênis de mesa há 16 anos, né? Comecei como quase todo atleta de tênis de mesa que começa a jogar ping-pong na escola, no clube, em qualquer lugar, né? Que muitos lugares tem uma mesa de ping-pong e você está jogando. Mas sempre quis me colocar em um esporte. Eu tentei outros, o taekwondo, judô, futsal, mas nunca me apeguei muito a nenhum. E quando ela viu que eu gostava de ping-pong, ela acabou conseguindo uma escolinha para mim. Eu sou de Santos, né? Sou natural de Santos, São Paulo. E tradicional do mesa. E coincidentemente tinha um bom clube perto da minha casa, e foi ali que eu comecei a dar minhas primeiras raquetadas com 10 anos. Com 12 as coisas ficaram um pouquinho mais sérias, eu comecei a treinar bem, me preparando para competições, assim, meu clube treinador né, que era competitivo. Dos 12 aos 17 passou a ser a minha vida totalmente dedicada ao tênis de mesa enquanto atleta, né, treinando aí uma média de 5 horas por dia para competir. E nessa minha trajetória tive alguns bons resultados, fiz, né, títulos desde estaduais até internacionais aí, por ter integrado as seleções brasileiras de base, no sub-15 e sub-18. Mas aí com 17 eu acabei optando por estudar, né? Fui fazer um bacharelado em esporte na USP, e como a faculdade é integral, como a de vocês aí, foi também impossível conciliar uma carreira, pelo menos como era a minha naquele momento, que era de dedicação exclusiva, totalmente exclusiva ao tênis de mesa. Continuei jogando por um tempo, mesmo sem treinar muito, né? Do jeito que dava, por prazer mesmo, e por ter algum tipo de remuneração por cidades, para jogar jogos regionais, abertos. E aí joguei também na oportunidade que eu tive, fui fazer o intercâmbio, né, ganhei uma bolsa pela USP para fazer uma parte da minha graduação fora do país. Escolhi a Universidade do Porto, lá em Portugal, principalmente por Portugal ter um tênis de mesa bem forte, eu queria aprender um pouco mais nessa área. Foi lá que eu conheci o Matheus, inclusive, na FADEU. E aí, quando estava bem parado, quando cheguei lá, mas aí lá tive a oportunidade de jogar também por um clube e pela universidade, né? Pela nossa universidade, foi uma experiência bem legal. Voltei para o Brasil, me formei e acabei assumindo esse cargo aí de treinador da seleção paralímpica de tênis de mesa, que na verdade é o meu primeiro trabalho. Eu me formei em dezembro e assumi em janeiro. Primeiro trabalho oficial, né? Porque dentro da faculdade já tinha trabalhado com algumas equipes não de alto rendimento. E basicamente é isso. Estou lá há 3 anos, desde o início de 2017. Não, perfeito. Só então, queria também que você comentasse um pouco sobre a modalidade, né, sobre o tênis de mesa paralímpico, quais que são as principais diferenças, as dificuldades, né, facilidades, e que você fizesse uma breve apresentação, assim, por exemplo, das classes, né, são hoje 11 classes, me corrija se eu estiver errado, do tênis de mesa paralímpico, e queria que você comentasse um pouco mais sobre elas, assim, qual que é a diferença de cada uma delas.
Então, o tênis de mesa é uma das modalidades mais tradicionais aí do movimento paralímpico, né? Ou antes de existir o movimento paralímpico, o movimento do esporte para pessoas com deficiência. E os registros mais antigos, assim, pelo menos os que eu tive acesso, estão no tênis de mesa estando presente nos Jogos de Stoke Mandeville, né? Que foram jogos precursores aí dos Jogos Paralímpicos lá na Grã-Bretanha. E porque ele é uma das modalidades mais tradicionais, eu entendo a inclusão do tênis de mesa ali no início do movimento, né, do Dr. Ludwig Guttmann, porque o tênis de mesa precisa de pouquíssimas adaptações para a pessoa com deficiência praticar a modalidade. Na verdade, existem algumas adaptações da regra ali, que a gente pode tratar mais para frente e falar especificamente sobre isso para os cadeirantes. Para os andantes, por exemplo, não tem nenhuma alteração na regra muito significativa. Algumas questões ali de saque, caso a pessoa não consiga segurar a bola ou lançar a bola da maneira que manda o manual, mas ele demanda poucas adaptações e ele se torna um esporte altamente inclusível e acessível à maioria dos grandes grupos de deficiência, né? Então, como você bem citou, e aí, desde ali do início do movimento, o tênis de mesa nunca saiu do programa dos Jogos Paralímpicos, desde 1960, dos Jogos de Roma até os Jogos do Rio, e estará presente também em Tóquio. Inclusive, o tênis de mesa ele é uma modalidade que estava presente nos Jogos Paralímpicos antes de estar presente nos Jogos Olímpicos. E o tênis de mesa só entrou nos Jogos Olímpicos em 1988. E como eu falei, a maioria dos grandes grupos de deficiência, né, o IPC, o Comitê Paralímpico Internacional, divide em 10 grandes grupos de deficiências, e o tênis de mesa inclui 9 delas, né? O grande grupo aí que está excluso na elegibilidade diz se um atleta, né, ou se uma pessoa é elegível para aquela modalidade do ponto de vista competitivo, né, se a deficiência dela está dentro das regras ali do perfil da modalidade. Então, só o grande grupo aí da deficiência visual, né, não está dentro do tênis de mesa por não ter uma adaptação para a modalidade, né. E são 11 classes, né, basicamente. Da 1 a 5 são para os atletas cadeirantes, da 6 a 10 para os atletas andantes, e a classe 11 para os atletas com deficiência intelectual, sendo que sempre quanto menor o número, maior a limitação funcional aí do atleta, né? Então, um atleta classe 1 é o que tem mais limitações, menos funções, e o atleta da classe 10 é o que tem menos limitações e mais funções. E eu também gostaria, por favor, que você comentasse um pouco mais sobre o trabalho do treinador, né, sobre realmente o seu trabalho dia a dia, de como que é treinar, né, o tênis de mesa paralímpico. Perfeito. Então, como é treinar um atleta paralímpico, né, uma pessoa com deficiência? Eu costumo falar que, né, nós, cientistas do esporte, aí, me sinto até confortável, porque normalmente você fala, sou bacharel você é formado no quê? Eu sou formado em esporte. Mas ninguém entende, né? Então estou aí com pessoas que são piores ainda, né, que eu, que são cientistas do esporte. Não sei o que é pior, mas a gente aprende na faculdade, né, educação física ou esporte, que um dos princípios, né, dos N princípios que o treinamento esportivo tem, que é a individualidade biológica, né? Então, um treinador que vai dar treino para mim e para o Matheus, nós não temos deficiências, mas ele vai ter que ter algumas adaptações para que eu e o Matheus venhamos a aprender a mesma habilidade, né? Porque simplesmente nós somos duas pessoas diferentes. E aí a pessoa com deficiência é a mesma coisa. Você vai ter que se atentar para a individualidade biológica dela, que além de ser um indivíduo diferente de todos, ele tem uma limitação, né, uma deficiência. E aí você você deve, né, o treinador que trabalha com a pessoa com deficiência, deve entender primeiro da deficiência do atleta para
saber como conduzir o treinamento. Essa deficiência, por exemplo, uma deficiência intelectual, ela vai interferir diretamente no aprendizado, então diretamente na abordagem que eu vou ter com um atleta. Um lesado medular, ele tem algumas alterações sistêmicas ali, de sistema circulatório, respiratório, muscular, que vão implicar também no meu processo de ensino. Então, o papel do treinador é, em primeiro lugar, entender a deficiência. A maioria dos treinadores já entende da modalidade, mas ele vai ter que entender também, no caso do tênis de mesa, por exemplo, se vem um treinador que é treinador de tênis de mesa, se ele vai para o tênis de mesa paralímpico, ele vai ter que entender que, apesar dos princípios do jogo serem os mesmos, você quer fazer o ponto, você quer colocar a bolinha em um lugar onde não seja possível retornar para sua mesa, o jogo, por conta das limitações dos atletas, o jogo tem umas características específicas diferentes, então isso vai impactar no treinamento. Então, entender a deficiência e entender a característica do esporte vai ser o papel da modalidade paralímpica, né? Vai ser o papel do treinador aí para executar um bom trabalho. Certo, Excelente. Rafael, bem-vindo à nossa conversa, prazer tê-lo aqui. Como que é feita a seleção dos atletas? É por uma competição estadual, por competições nacionais, ou é feita realmente uma seleção, por classificação, tem um ranking anual? Qual é o período de treinamento que os atletas vão para o centro de treinamento que é ali em São Paulo? Então, existem duas vertentes, né? Esse trabalho que a gente está desenvolvendo como seleção permanente, ele começou em 2013, tá? Dentro da CBTM, para o ciclo do Rio, o que era dentro da Confederação Brasileira de Tênis de Mesa, né, que administra o tênis de mesa paralímpico desde 2007 ou 2008, se eu não me engano. Então, como era antes de 2013, os atletas treinavam nos seus próprios clubes, tinham as competições, né, competições nacionais, estaduais, mas principalmente as nacionais, e ali, pelos resultados, por aquilo que os técnicos sabiam, ou mesmo por algumas seletivas, então algumas seletivas que eu digo, competições destinadas a selecionar os atletas para ir para o Parapan, para ir para alguma competição, para ir para essas competições. Então, era esse o fluxo normal. Em 2013, a CBTM entendeu que era ideal que os atletas se mantivessem treinando todos em um lugar, num grupo de treinamento, com acompanhamento, etc. Então, foram montados 2 grupos, um dos cadeirantes em Brasília e outro dos andantes em Piracicaba. E eu particularmente, eu não estava no processo em 2013, então eu não sei quais foram os critérios que eles adotaram, mas eu acredito que tenham sido similares ao que a gente adota hoje, que eram atletas com potencial, né, para estar representando bem o Brasil. Então esse grupo, se eu não me engano, eram ao todo, eram cerca de 16, 18 atletas até os Jogos do Rio, juntando cadeirantes e andantes. E no Rio, o Brasil teve o melhor resultado da história no tênis de mesa, né, que conquistou 4 medalhas no tênis de mesa paralímpico. E aí, pós-Rio, a confederação adotou como estratégia para esse ciclo de Tóquio focar nos atletas, dentro da seleção permanente, dos atletas que teriam condições de brigar por resultados de nível mundial, né? Então, campeonatos mundiais ou Jogos Paralímpicos. E aí esse grupo reduziu para um número de 8 atletas que treinam diariamente lá no CT, de acordo com alguns estudos, enfim, com algumas métricas que a gente apontou, mostrando que esses atletas são os que têm mais condições, né, de brigar por medalhas paralímpicas ou mundiais. Mas a gente ainda tem competições, como por exemplo o Parapan, né, onde a gente leva atletas de todas as classes, então das 11 classes e de ambos os gêneros, né? E aí, para essa competição, por exemplo, a gente criou alguns critérios para a seleção. Então, teve seletiva, teve atletas que ganharam vaga por ranking, mas nas competições, principalmente as competições mundiais, abertos mundiais, campeonatos mundiais, enfim, a gente, como seleção permanente, vai com esse grupo que treina
conosco no CT. Os demais atletas que não fazem parte podem ir também, mas aí por outros meios, né, com os próprios recursos. Bacana. E só retomando então desse ponto de competição que você citou, antes de você assumir a seleção em 2017, logo em 2016, assim que você tinha voltado, né, do campeonato europeu que você disputou, universitário que você disputou aqui pela Universidade do Porto, você já voltou ao Brasil e foi voluntário, né, do Rio 2016, como você citou. E então eu gostaria que você comentasse um pouco mais sobre essa experiência, como que foi acompanhar os atletas do tênis de mesa e também do tênis de mesa paralímpico durante a estadia que você teve no Rio. Foi uma experiência incrível. Eu trabalhei no Field of Play, né, que é a área de jogo ali. Então eu ficava na área de aquecimento dos atletas, acompanhando o aquecimento, se eles precisassem alguma coisa. Tinha algumas funções que também era carregar a mala na entrada para a arena do jogo. Aí você ficar ali atrás sentadinho para caso o técnico precisasse de alguma coisa. Aí você ficava assistindo o jogo atrás do técnico. Era animal. Caso o técnico precisasse de alguma coisa, ele pedia para você. Ou você tinha que acompanhar o atleta para ele trocar de camisa durante o jogo. E, enfim, tinha algumas funções. E foi uma experiência incrível, né? Porque eu pude acompanhar atletas se preparando para um grande jogo, os melhores atletas do mundo, né, chineses, enfim, todos. Como eles preparavam ali, o que eles faziam antes do jogo, o que eles faziam no jogo ali tão próximo. Então, experiência assim ímpar na minha vida, foi muito legal. Eu acabei não ficando nos Jogos Paralímpicos, porque eu fiquei uns 20 dias no Rio, né, para os Jogos Olímpicos. E como voluntário você não recebe nenhum auxílio, né? E eu já tinha gastado um bom dinheiro nesses 20 dias e também eu estava no último semestre da faculdade, né? Eu não podia faltar tanto, tipo, ia ter que faltar mais uns 15 dias com monografia para ficar. Enfim, eu acabei não ficando nos Jogos Paralímpicos. E se no Rio em 2016 você estava como voluntário, já no Parapan de 2019 em Lima, você já atuava como treinador da seleção brasileira, né? E, inclusive a gente estava conversando aqui antes de começar a gravar, você me contou que se o paratênis de mesa fosse, se o tênis de mesa paralímpico fosse um país, teria ficado em 10º lugar, né, na classificação geral. E eu queria que você me contasse um pouco como que foi essa sua experiência, né, da sua primeira grande competição, assim, como treinador do tênis de mesa paralímpico. Então, o Parapan realmente foi a minha primeira competição como jogos, né? A gente foi para muitas competições aí nesses 3 anos que eu tô, mas sempre campeonatos, né, de uma só do tênis de mesa, então competições muito menores, onde você toma conta ali a gente não tem uma equipe grande, então no máximo ali 12, 13 pessoas. E os Jogos Pan-Americanos a gente foi com uma delegação que só do tênis de mesa tinham 35 pessoas, eu acho, só do tênis de mesa. Isso 28 ou 29 eram atletas. É claro que conta com o suporte do Comitê Paralímpico, né, tipo, que levaram profissionais para lá. Então, eu fui o responsável, assim, o coordenador do tênis de mesa operacional, né. Isso começou aqui no Rio, como inscrições, com uma série de coisas, e terminou lá no Parapan. Então, é claro, eu fiquei muito como treinador lá, né, de vários atletas. Foi uma experiência muito legal, né? Você tá numa vila com pessoas né, de todas as partes ali da América, a organização foi muito boa. Mas para mim, particularmente, foi essa experiência de estar à frente da modalidade, entendeu? Não tive esse nome no meu crachá, porque realmente eu fui como técnico, mas foi essa a minha função, assim, desde antes dos jogos, de organização, de treinamento, semana de preparação, materiais, e aí chegar lá, ter que organizar tudo, congresso técnico, e aí ir para a parte dos jogos mesmo, que para nós treinadores, além de tudo isso, né, ficar o dia inteiro no ginásio com um atleta e não para jogo, principalmente nos primeiros dias, é muito cansativo. Aumenta a expectativa para aquilo que possa ser um Jogos Paralímpicos, né, principalmente no Japão, porque eu tive a oportunidade de ir para o Japão ano passado numa competição de tênis de mesa e assim
Eu já estive em bastante país, mas o Japão é de longe o lugar que mais me impressionou. Então, acredito que eles vão fazer os melhores jogos de todos os tempos. E eu queria continuar justamente, né, comentando sobre Tóquio, a próxima Paralimpíadas em Tóquio. Eu queria que você comentasse um pouco sobre quais são suas expectativas, né, em relação à seleção brasileira e quais são os pontos fortes, o que a gente pode esperar, quais são as principais ameaças que a gente tem aí. E queria que você comentasse um pouco mais sobre. O ciclo nos mostra que a gente está num excelente caminho, né? Tanto com os atletas principalmente os atletas da seleção permanente que treinam conosco. Tem uma atleta que, apesar de não fazer parte do nosso grupo diário, por opção dela, né? Mas ela treina sozinha, mas que também tem teve resultados fenomenais no ciclo também. Então a gente tem resultados no ciclo que nos permitem dizer que nós chegaremos em várias classes com condições de brigar por medalhas, sim. Quem sabe medalhas ainda melhores do que foram as do Rio. Mas isso só a competição lá vai dizer, ainda mais que com esse adiamento aí, né, que impactou uma série de coisas. Mas a expectativa é de bons desempenhos e bons resultados, sim, porque essa tem sido a rotina aí desse ciclo de bons resultados. O ano passado era para a gente ter ido também, né? Mas esse ano, todo ano tem um campeonato na Eslovênia, que é o campeonato mais tradicional aí do tênis de mesa paralímpico, que é o aberto da Eslovênia. E o ano passado, porque estava na fase final de fechamento de qualificação para os Jogos Paralímpicos, etc., assim, bateu recorde de inscrições e todos os países estavam lá. Tipo, China, que normalmente não joga muito, e é a principal potência também do Paralímpico. Tava todo mundo. Foi o campeonato mais forte que eu já vi. Mais forte que Jogos Paralímpicos, mais forte que o Campeonato Mundial, porque, assim, Jogos Paralímpicos tem um número reduzido, né? São 16. Tudo bem, são os melhores do mundo, mas são 16. Às vezes tem um da África que não é tão forte, que agora tem vaga destinada para o continente. Então, o campeonato da Eslovênia estava mais difícil da história. Assim. E lá, apesar de a gente não ter ido ainda com uma das nossas principais atletas, que provavelmente ganharia mais 2 medalhas aí lá, uma ou duas, a gente ganhou, se eu não me engano, 5 medalhas no total. 4 ou 5. Bacana. Então, foi um bom indicativo aí de que o trabalho está indo no caminho certo. Rafael, você falou já aí do Centro Paralímpico, onde os atletas treinam, que você já venceu alguns jogos, né? Inclusive o Parapan, como voluntário nas Olimpíadas, e já jogou muito tênis de mesa, né? A gente sabe que historicamente o Brasil, nas Paralimpíadas, tem um desempenho no quadro de medalhas superior ao Brasil nos Jogos Olímpicos, né? Normais, por assim dizer. E eu queria saber de você se tem uma diferença de estrutura que, vamos dizer assim, até justifique isso, né? Porque a gente sabe que muito do atleta vem do treino, né? As suas conquistas vêm do seu treino e da estrutura que ele tem para isso, as oportunidades. Então, eu queria saber dessa estrutura, como que é? Tanto de treinamentos, como durante os jogos. Você que esteve presente ali como voluntário no Rio e em Parapan também, depois como treinador. Se tem uma diferença na organização do campeonato, se é a mesma coisa, é mais organizado ou não? Como que é essa relação entre a modalidade nos diferentes jogos? Tem algumas respostas, é uma pergunta bem complexa essa. Mas eu vou tentar responder de todas as maneiras que eu acredito serem possíveis. De organização, por exemplo, o Parapan e Jogos Paralímpicos, Olímpicos deve ser a mesma coisa. É utilizada a mesma estrutura no mesmo local. Então, eu não estive nos Jogos Pan-Americanos, mas foi no mesmo lugar, no mesmo espaço. Então, acredito que não tenha havido nenhuma diferença. Nas competições que a gente mais disputa, que são as competições da Federação Internacional de Tênis de Mesa, os abertos, paralímpicos, a gente ainda são competições, a maioria delas muito boas,
mas ainda em algumas não há o nível de profissionalismo, não sei se é essa palavra, estrutura e mesmo profissionalismo que haveria talvez em algumas, nas competições olímpicas, né, da mesma federação. Por exemplo, a gente vai, algumas competições não tem piso emborrachado, que é muito importante para o tênis de mesa, para o atleta não escorregar e tal. Taraflex, que a gente chama, né, que é uma das marcas que são possíveis. A gente, quando é aberto o fator 20, que é o menor em importância, não há necessidade de ter piso, então fica a critério da organização ter ou não. Já tivemos problemas também com mesas de aquecimento. Quando eu fui para o Japão, eu não esperava ter um erro desse no Japão. Um erro. Não foi um erro porque a legislação, o regulamento da ITTF para as competições paralímpicas ainda permite. Que a gente chegou lá, eu só fui com uma atleta, e a mesa da competição era uma, e a mesa de aquecimento era outra, muito velha. E isso afeta, né? Tipo, o comprimento da mesa, torna a bola mais lenta, mais devagar, a pintura, enfim. A gente teve problema com alimentação lá, enfim, são erros que eu acredito que conforme o tênis de mesa paralímpico for crescendo, o número de praticantes e tal, a federação também vai ajustar essas coisas. Não são erros, né? Está de acordo com o tamanho que ainda é a modalidade agora. E a ideia, eu acredito, é que tudo isso melhore, né? E aí, indo para... Porque o Brasil é uma potência paralímpica. A gente tem que lembrar de alguns fatores. O primeiro, no tênis de mesa paralímpico, no esporte paralímpico, nós temos muito mais eventos com disputa de medalha por conta das classes. Então, eu não gosto muito dessa comparação de o Brasil é uma potência paralímpica, realmente é, né? Mas, então os atletas paralímpicos são os melhores que os olímpicos. São movimentos diferentes, né? Os Jogos Paralímpicos, agora não... Depois dá até para entrar aqui no documento e ver, mas existem muito mais eventos, né? Número maior de eventos para medalha por conta das classes. E aí, trazendo para o porquê o Brasil é uma potência no Paralímpico, pelo menos do meu ponto de vista, o movimento paralímpico é um movimento muito recente, então essas questões de desenvolvimento aí em competições mundiais que a gente tem esses problemas, é porque o movimento é recente, é de 1940, 1950, é algo muito novo, quando os Jogos Olímpicos da Era Moderna já tem aí 120 anos, né? Então é o menos da metade aí da idade. E no Brasil, o esporte paralímpico começou muito na universidade. Né? Então, a criação do Comitê Paralímpico em 1995, as iniciativas do esporte paralímpico lá na UFSC de Uberlândia, professor Alberto, e enfim, eu vou acabar esquecendo nomes aqui, até porque eu não conheço todos, mas o desenvolvimento do esporte para pessoa com deficiência começou muito na universidade. E isso deu muita base para que o esporte crescesse baseado em pesquisa, baseado em evidências científicas. Então, praticamente, né, os membros do Comitê Paralímpico, desde o início, são muito ligados, ou são professores, ou estão ligados a algumas instituições de ensino superior. E isso sempre deu ao movimento um caráter muito profissional, muito preocupado com todas as vertentes, né, todos os aspectos que um atleta precisa para se desenvolver. Então, nisso aí, eu já participei de um curso de desenvolvimento para gestores da América Latina. Assim, o Brasil está milhares de anos-luz dos outros países da América, aqui, tirando os Estados Unidos, né, Canadá, mas a maioria dos países da América Latina, o Brasil mais nada de braçada, assim, os caras estão começando a desenvolver o esporte paralímpico agora. Então, eu acredito que esse seria um grande fator aí, que o início do desenvolvimento do esporte paralímpico se deu muito na universidade. Então, isso dá a ele algumas características que talvez o esporte olímpico não tenha.
E aí, trazendo mais para a parte que eu conheço hoje, a gente tem um centro de treinamento que é dos melhores do mundo, entendeu? Lá o Centro de Treinamento Paralímpico tem espaço de treinamento para todas as modalidades paralímpicas, todas, com um hotel dentro. A gente tem um hotel lá dentro, que acomoda mais de 300 pessoas. Então, em semanas de treinamento, pode ficar lá, tem tudo. Fisioterapia, psicologia, academia, e hoje o Comitê Paralímpico funciona lá também. Então, assim, apesar de os jogos não terem sido no Rio de Janeiro, ou não terem sido em São Paulo, foi um legado que ficou dos jogos, né? Que foi uma ideia que veio de tudo aquilo que aconteceu com os jogos. Muitos dos materiais que estão lá foram utilizados nos jogos. E acompanhando de perto o processo, eu vejo que o Comitê Paralímpico, a Confederação Brasileira de Tênis de Mesa, todas as instituições que trabalham com o esporte paralímpico, trabalham de maneira muito séria e muito eficaz para que o Brasil realmente esteja sempre aí entre os melhores. Então, talvez eu não tenha respondido, mas eu tentei dar essas várias visões aí. Que é difícil comparar Paralímpico com Olímpico, mas que é possível explicar o que o Brasil vai muito bem no esporte paralímpico. Sim, isso é muito legal de ver, realmente, né, como o Brasil desenvolveu essa parte e tem boas perspectivas futuras, né, não é aquela coisa momentânea que deu sorte, conseguimos bons resultados, é uma coisa duradoura e embasada. Sim. Eu acho que, na minha opinião, eu estive lá como voluntário também, né, e acompanho de longe como as instalações são utilizadas. Assim, o principal legado dos jogos, pelo menos de estrutura, eu acredito que tenha sido o Centro de Treinamento Paralímpico, que é em São Paulo, entendeu? No começo, quando eu comecei a trabalhar lá, 2017, o Comitê Paralímpico ainda não tinha saído de Brasília para vir para São Paulo, mas eles vieram, porque realmente o prédio é muito grande e dá para abrigar todos lá. A sede administrativa, né, o comitê é lá, a partir de 2017. E no começo era meio parado, tinha poucas modalidades, e agora novamente está muito parado por causa da pandemia. Mas assim, antes disso, é muito bem aproveitado. Toda semana tem competição de X modalidades, porque lá, além de um centro de treinamento, é muito possível ter competições, né? Tem arenas preparadas para isso. Locais de treinamento, que é um grande problema. Antes de trabalhar com a seleção, eu trabalhei em uma instituição, né, a ADD, que é uma associação pelos direitos da pessoa com deficiência, entre eles o esporte. E era muito difícil, cara. Eu dava aula. Todas as modalidades da ADD funcionavam em clubes que cediam espaço. Então, tinha um clube lá em São Paulo que cedia um espaço para a gente treinar. Eram mesas ruins, um espaço ruim, muitas vezes sem acessibilidade, blá. Então, meio que as pessoas com deficiência eram colocadas: treina aqui, treina aí. E com o Centro de Treinamento Paralímpico, cara, tipo, o comitê, ele abre, né? Claro, a prioridade é das seleções, né? Mas nem todas as seleções treinam lá o ano inteiro. No caso, as seleções que treinam permanentemente todos os dias lá são nós do tênis de mesa, o atletismo e a natação. Rugby, basquete, fazem semanas de treinamento. 5 semanas no ano, 6 semanas no ano, se reúnem para ficar lá. E aí, quando os espaços não estão sendo utilizados pelas seleções, que é grande parte do tempo, né, o comitê cede para que instituições, né, como a ADD ou outras, possam utilizar o espaço para o treinamento de seus atletas, seja de iniciação, seja de alto rendimento. Então, isso para a pessoa com deficiência, cara, você treina na melhor instalação esportiva, convencional ou adaptada do Brasil. Até que tem vários atletas, por exemplo, do tênis de mesa olímpico, que o sonho deles é treinar lá, porque é o melhor salão de tênis de mesa disparado, assim, que a gente tem no Brasil. Então, realmente é um legado que não se pode calcular o tamanho da importância. Rafael, fazendo uma pergunta aqui para você, puxando um pouquinho para o nosso lado, a classe dos treinadores, né, que nós estudamos. Eu hoje estou nas modalidades coletivas, mas para você, de uma classe, de uma modalidade praticamente individual e às vezes em duplas, qual é a sensação de ver um atleta ser o medalhista? Você se sente realmente medalhista também? Dá vontade de pegar uma medalhinha ali para você
e levar. Me explica um pouquinho como é essa sensação de é um dever cumprido, é um sonho realizado, como você se sente vendo um atleta seu ter um resultado de tanto destaque. Como você falou, foram 24 medalhas, né? Só nesse último Pan-Americano e 5 nessa última competição na Eslovênia. Como que é ver o seu atleta no lugar mais alto no pódio ou no pódio, tocando o hino brasileiro? É uma boa pergunta. E assim, eu acho que você falou tudo quando você falou a sensação de dever cumprido, né? Principalmente aí com os atletas que treinam com a gente diariamente. Então, não só do treinamento, mas de toda a rotina que a gente pensa e que a gente administra. No caso, não trabalho só eu, né? Somos em dois. O treinador é o Paulo Molitor. Então, principalmente nesse campeonato da Eslovênia, onde a gente teve um resultado excelente, é realmente uma sensação de dever cumprido e de cumprir os objetivos, assim, né? Que a gente estabelece, não como meta, mas como desempenho mesmo. Então, uma vitória sobre um top 10 do ranking, uma vitória sobre um campeão mundial. Nesse torneio teve vitória sobre campeão paralímpico, sobre campeão mundial, sobre número 1 do ranking. Isso acaba valendo mais do que a própria medalha, né? Que às vezes você vai no campeonato, ganha uma medalha, mas não ganhou de ninguém. Então, isso não vai representar muita coisa. Mas acho que essa sensação de dever cumprido é o que mais, pelo menos no meu ponto de vista, é o que acontece. E de todas as competições que eu fui, né, acho que como a maioria das modalidades aí, o técnico não ganha medalha também, né, até porque são muitos atletas, mas eu fui para um Mundial de Equipes, foi a primeira competição que eu fui como técnico, em 2017, e a nossa equipe feminina foi campeã, né, e nesse torneio eles deram medalha para o treinador. Aí é bem legal ver uma medalha, né, que é um título mundial, né, e veio numa caixinha assim. Então dei um pouco de, né, de estar nesse campeonato, que a grande maioria, foi o único campeonato que o treinador ganhou medalha, foi esse daí. Uma recordação para a vida toda. Eternizado. E Rafa, só agora partindo, né, para a reta final, uma pergunta que agora nossa de praxe, para fazer que a gente faz com todos os nossos convidados, para você, Rafael Moreira, o que o tênis de mesa significa? Nossa. Significa, não vou falar que significa tudo, né, porque a vida é muito ampla, envolve outros aspectos de outras áreas da nossa vida, mas significa tudo que o tênis de mesa significa tudo que ele está me permitindo construir. Então, eu comecei lá, como eu contei para vocês, como atleta, tal. Eu tinha o sonho de viver como atleta, e fui buscar fazer educação física para tentar continuar perto do tênis de mesa, trabalhando com isso, que era o que eu gostava. E buscando esse sonho, foi que eu fui morar fora, foi que eu conheci uma série de países, buscando esse sonho que eu tenho meu emprego, então que hoje eu faço mestrado, que eu consigo sustentar minha casa, minha esposa, minha família. Então, eu acho que eu devo isso ao tênis. Então, significa aquilo que ele tem dado a oportunidade de construir, que é a minha vida. Excelente. Rafa, mais uma vez, queria agradecer muito aí pela sua participação. É uma honra muito grande para a gente ter você aqui conosco. E queria também deixar o espaço aberto, se você quiser divulgar alguma rede social, algum trabalho que você tem feito, fique à vontade. Beleza, obrigado, pessoal. Foi muito bacana o nosso bate-papo. Espero que o canal e a iniciativa aí perdure e siga crescendo. E quem quiser me acompanhar no Instagram, principalmente aí, tá aí no visor, né, que é Rafael com PH _ Moreira 94.
Tem o Facebook também, Rafael Moreira, mas não posto muitas coisas profissionais. Tem redes sociais profissionais assim que eu procuro postar conteúdo. Tá meio parado por causa do mestrado e também a correria do trabalho, mas é um projeto que eu pretendo voltar a postar bastante coisa, produzir conteúdo, que é o Aprenda Tênis de Mesa. Então é @Aprenda Tênis de Mesa no Instagram, no Facebook tem também Aprenda Tênis de Mesa, no YouTube. Tem alguns conteúdos lá, então se vocês quiserem seguir. E é isso. Estamos aí e obrigado pelo convite e uma boa noite. Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Giovanni, passando rapidinho para falar com vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa entrevista. Agradecer ao Rafa novamente pelos ensinamentos, né? E falar para todos vocês que assistiram esse vídeo, essa entrevista pelo YouTube. Se gostaram, deixa o curtir aí pra gente, ajuda muito o YouTube a entender que esse vídeo é legal e mandar para mais pessoas. Comenta pra gente o que você achou dessa entrevista, o que você aprendeu, o que você quer discutir, que a gente vai ficar feliz em discutir com vocês nos comentários. E manda pros amigos também, para eles verem, tá bom? Se você tá ouvindo pelo Spotify, não deixa de seguir o nosso canal aí para você receber todos os podcasts quando saírem. E também, se você chegou aqui pelo YouTube ou pelo Spotify, segue a gente no Instagram também, @TheGoldenMedal, né? the.golden.medal, que tem muito conteúdo desse tipo lá, e vocês são avisados primeiramente lá sobre as entrevistas que vão chegar, tá bom? Valeu, obrigado a todos e a todas.